Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Vamos acompanhar aqui um trecho da ESPN Brasil, linha de passe, pessoal falando da vitória do Fluminense contra o São Paulo, analisando ali o lance do lance polêmica ali no gol do Fluminense, primeiro gol do Cauã Elias. Deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. São Paulo 2-0 e também passar ali pela vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 2-1, né? Vamos falar então dessa vitória do Fluminense. Vitória que impactou na situação do Corinthians, né? O Corinthians até então tinha saído um pouquinho da zona do rebaixamento, mas com a vitória do Fluminense ele volta para a zona do rebaixamento e o Fluminense continua uma escalada realmente impressionante no campeonato, né? Já chegou-se lá, perdeu um jogo e tal, mas é um time consistente. Impressionante como o Fluminense obteve essa consistência com o Mano Menezes. E é um negócio, o Mano chegou também, tem o peso do trabalho dele, mas é indissociável falar da ascensão do Fluminense sem falar da chegada do Thiago Silva. É uma incorporação que muda completamente o nível de competitividade do time. E, William, olha o impacto imediato que ele teve na estreia, o Fluminense vence. Emplaca ali 4 vitórias consecutivas e aí quando o Thiago Silva não joga, perde para o Vasco. E já no Campeonato Brasileiro, são 7 jogos com o Thiago Silva. 6 vitórias e um empate. E nesses jogos não sofreu um gol sofrido, impressionante. Então, é um 5 de 1-0, se não me engano, né? Levanta ali, ó. Aquela sequência, né, de 4 vitórias consecutivas. E é o Thiago Silva jogando com o Thiago Santos fez com que o Thiago Santos, em alguns momentos, parecesse com o Thiago Silva. Não, mas ele elevou o nível de um companheiro. Não exagera também, vai. Não, mas eu te falo, empolgou o Breno, empolgou. O Thiago Santos está jogando muito e era um jogador muito muito questionado no Fluminense, jogador lento, com foi um pedido do Diniz e ele praticamente saiu enxotado do Grêmio. E até ele é um volante, né, que joga como zagueiro. E ali a dificuldade dele de entender o posicionamento, linha de impedimento. E com o Thiago Silva, tudo se resolveu. O Thiago Silva resolveu praticamente todos os problemas da defesa do Fluminense. É óbvio que nos jogos contra o Juventude, em que acabou eliminado, no jogo da volta, o Thiago Silva estava presente. Nos jogos da Libertadores contra o Grêmio. Mas ainda assim, é uma melhora que está muito atrelada ao nível que é acima da média do Thiago Silva. E o Thiago Silva, ele é responsável, ele no contexto de time, por 70% dos pontos do Fluminense no campeonato. Então, a chegada do Thiago Silva, para mim, é mais determinante que o Mano, o Serna, que foi um bom reforço também, o encaixe do time diferente. E o Mano, ele não descaracterizou completamente o Fluminense. Hoje, em vários momentos, o Fluminense jogou com posse, sabendo o que fazer com a bola, mas, inegavelmente, o Thiago Silva fez com que o Fluminense realmente passasse a olhar para outro campeonato do Fluminense. Acho que assim, isso é uma avaliação geral sobre esse período todo. E de fato, assim, o Fluminense foi, em determinado momento da temporada, um time que, inclusive, não conseguia criar nada. O que nos espantava mais ainda, né? Porque o Fluminense do Diniz criava muito. Sempre criou muito. Então, foi um time que passou por um momento muito turbulento e que, ao mesmo tempo, já vem jogando bem mais do que isso. Eu acho que a gente pode agora falar do jogo de hoje, porque, por exemplo, você pega as partidas contra o Grêmio, para mim o Fluminense jogou mais do que o Grêmio, indiscutivelmente nos dois jogos de Libertadores. Inclusive em Curitiba estava muito bem, não parecia que ia tomar o gol quando tomou e acabou tomando a virada, mas enfim, foi um Fluminense que mereceu passar, ainda que tenha passado nos pênaltis, acho que o avanço foi indiscutível. O jogo de hoje, eu acho que é um jogo completamente equilibrado, é um jogo... São Paulo até melhor, hein? Exato. Talvez a maior parte do jogo São Paulo até melhor. O São Paulo produziu bastante também. O São Paulo e hoje o São Paulo é um time que joga bem. Hoje o São Paulo é um time confiável, assim, é um time, acho que no qual a torcida bota fé e tal. E o simples fato do Fluminense fazer, e aí tudo bem, a gente vai discutir aqui a vitória, a derrota, mas o simples fato do Fluminense conseguir jogar nesse nível contra uma equipe que não por ser atual campeã da Copa do Brasil, mas que
vem fazendo boas partidas na sequência. Eu acho que já coloca o Fluminense num outro patamar no Campeonato Brasileiro, e esse jogo acaba dizendo muito do que deve ser a temporada dos dois times. Porque é claro que o Fluminense espera chegar para a disputa das quartas de final da Libertadores. Mais tranquila. Claro, Puxando. Lembra quando saiu o sorteio Grêmio e Fluminense, aquela situação toda, falando, nossa... Exato, que a gente fala... E eu vi muito torcedor do Fluminense dizendo, cara, eu assim, a prioridade é o brasileiro. Se não passar pelo Grêmio, infelizmente não passou, porque a prioridade é o brasileiro. Então, assim, acho que tudo que o torcedor do Fluminense quer é chegar nos confrontos contra o Galo, dizendo a prioridade está longe de ser o brasileiro, não quero mais olhar muito para o brasileiro e quero focar aqui. E para o São Paulo, talvez o resultado seja inverso, porque agora você está falando de 9 pontos de distância em relação a um time como o Botafogo, com a qualidade que tem o Botafogo, jogando a bola que está o Botafogo. Então, o São Paulo, vivo nas duas Copas ainda, eu acho que a tendência é que o olhar seja muito Mas não pode desgarrar do G6, né? Porque ele pode não ganhar nada ali e ficar no G6 ali. Tem time para G6. Eu nunca enxerguei o São Paulo como candidato ao primeiro lugar no brasileiro. Então, acho que a posição do São Paulo na tabela espelha bem o que é a realidade do time. Acho que, aliás, do grupo dos primeiros ali, quem está muito superando a expectativa é o Fortaleza aí. Cansamos de elogiar aqui, está disputando 2 títulos, inclusive, não só um. É importante que o Fluminense mantenha a sua maneira de jogar, que o Fluminense consiga ser um time que agride, mas para um técnico que começa a arrumar os seus times da defesa para o ataque, é um privilégio ter um jogador como o Thiago. Não sei se a gente tem aí de novo. Ele se vira fazendo um sinal claro de vantagem, quer esticar o braço. Como disse o Breyer, que melhora os companheiros, e isso é inegável. Agora, está sendo colocado outro tipo de desafio, que é ir refazendo algumas coisas com o carro andando, que é perder o Alexander, perder o André. São coisas que o técnico... Claro, todo técnico que trabalha no futebol brasileiro sabe que amanhã você pode perder um jogador. Mas não é qualquer jogador, especialmente o André, né? Então ele já está tendo que ir de novo ali, correr atrás, remontar. E o Alexander, alternativa para o próprio André, alternativa para a lateral esquerda, alternativa... É claro que em algum momento você pode ficar com um cobertor curto aí. Mas hoje, na verdade, não foi um jogo... Foi o contrário do jogo de Curitiba, que teve 200 chances, né? Foi um jogo de poucas chances claras, né? E aí quem fosse mais feliz na finalização aí, quem conseguisse acertar, dificilmente ia deixar a vitória escapar. Então o Fluminense foi aí no final do jogo ainda soube matar ali com o Keno, embora não viesse me dando a impressão no segundo tempo de que o São Paulo tivesse perto do empate em algum momento. E só para encerrar o momento de ódio ao Thiago Silva, ódio ao Jean. Não, e até com base no que o Jean Oddi falou, o Fluminense ganhando esse respiro no Campeonato Brasileiro e ali chegando às quartas da Libertadores mais tranquilo, mantém vivo o sonho do bicampeonato. Imagina se o Thiago Silva, aos 40 anos, termina a temporada, livrando o Fluminense do rebaixamento e campeão da Libertadores. Olha que história, hein? Voltando para realizar. Pô, aí a gente vai falar, é papo para fazer estátua, para fazer homenagens, porque será um feito tudo, por toda a carga e pela maneira como boa parte do Brasil olhava ou olha para o Thiago Silva. Quer dizer, um cara que fica estigmatizado de maneira tão equivocada por quem não acompanha o futebol europeu, né? E que deixa esse estigma do Thiago Silva em cima do 7-1, do choro. Cara, isso é uma loucura, assim, né? Então, assim, é bom, no fim das contas, para o Brasil, e é mais do que justo para o Thiago Silva, que o Brasil todo possa ver aí no Campeonato Brasileiro, contra os nossos times todos, que todo mundo assiste no dia a dia, todo mundo possa ver esse cara jogando no nível que a gente sabe que ele joga mesmo com 40 anos. Eu costumo dizer que avaliações como essa que faziam no Thiago Silva diz muito mais sobre a relação dessas pessoas com o futebol do que sobre ele. Não é só ele, não. Fernandinho, por exemplo, mas o Fernandinho é todo mundo, sei lá o quê. Ele volta pro Atlético, é brincadeira o que ele joga, né? É fácil, né? Ele coloca jogos no bolso, é o que o Thiago Silva tá falando pra mim. O Alisson precisa voltar também. Tá 3 jogos sem levar gol lá na TV. Hoje ele falou um pouco pro João também depois do jogo.
jogo. Mas acho que vai nessa mesma linha também. O dia que um cara desses volta e mostra o quanto ele é muito melhor que os jogadores que são medianos e são super idolatrados aqui. Cala a boca. Mas enfim. O Thiago, que bom que ele pôde fazer isso. E ele escolheu estar no Fluminense. Porque se ele escolhesse ficar na Europa, se ele escolhesse ficar na Premier League, ia ter time fazendo fila. Se ele quisesse voltar voltar para a Itália, mesmo com a idade dele. Mesmo com a idade dele. Qualquer time. A Roma tá procurando zagueiro. É mesmo, tá fechando com o Rubens, inclusive. E se temos ódio ao Thiago Silva, tem algum ódio à arbitragem. Tem gente dizendo que o primeiro gol do Fluminense tem erro aí, na parada. Tem o Birner, teve falta ali no Calério, sem ódio. Não é você, eu tô falando, tem gente dizendo que tem ódio à arbitragem, você não é uma pessoa que prolifera ódio. O primeiro erro, o primeiro gol do Fluminense, o primeiro golaço do Caio Elias, vamos destacar a primeira habilidade do jogador, tá? Sim. Segundo, é assim... O toque do Ganso ali, né? É assim, eu não consigo achar um adjetivo para explicar a arbitragem. Essa arbitragem ou a arbitragem em geral? Não, essa arbitragem. Essa aí. Porque há erros e erros. Isso daqui ultrapassa o erros e erros. Vai muito além. O resultado é muito condicionado à arbitragem. Concordo com tudo que falaram sobre as atuações, sobre o Thiago Silva, sobre a evolução do Fluminense. Destaquei aqui o gol do Caio Elias. Mas o que acontece nessa jogada, assim, eu não vejo isso acontecer em outros campeonatos. Eu não vejo. Primeiro, o lance do Caleri na disputa de bola, para mim é falta no Caleri. Mas vamos supor que você acha que não foi nada. Tá. O auxiliar pega, marca uma falta pro Fluminense. Ele levanta a bandeirinha. Leva a bandeirinha. Quando ele o que o árbitro faz? Não leva o apito à boca, dá vantagem. Ou seja, segue a jogada. O que faz o jogador do Fluminense? Thiago Silva. Thiago Silva. Põe a mão na bola. Põe a mão na bola. A partir do momento que ele pôs a mão na bola, no lance de vantagem, a falta é a falta pro São Paulo. O árbitro vê a jogada seguir, vai no VAR. Olha, ali deu a falta. Ele errou. Ele levanta ali, ó. Levantado. E o árbitro, ele manda a jogada seguir, não apita a falta. A partir do momento que o Thiago bota e ele vai no VAR ver isso, o gol é irregular. É um gol irregular. E não é irregular, é muito irregular. É muito irregular. É assim. Principalmente quem tem uma mão na bola. É um gol típico de quem não conhece a regra. Eu duvido que o árbitro não conheça. E óbvio que todo o restante do jogo foi condicionado a isso, São Paulo saindo mais, né, o São Paulo tendo que fazer algumas alterações, etc. Não adianta falar, seria 1-0. Não é assim que funciona o futebol. Então, eu concordo com todas as avaliações da atuação de São Paulo, do Fluminense, do Thiago. Repito, destaquei o golaço do Caio Elias nesse lance irregular, mas a vitória passa pela arbitragem. E a derrota do São Paulo também. Eu acho que tá vendo aí, Birner, um apego à tecnicalidade. Porque depois que o Thiago Silva põe a mão na bola, põe a bola no chão e cobra a falta, ele faz o gesto e segue o jogo. Me parece que ele viu. Porque depois ele se gira e manda o jogo seguir. Então, concordo com você. A regra manda que o árbitro apite para finalizar. Ele não apitou a falta. É um erro do árbitro. Eu não acho que o Fluminense deve ser penalizado por ele isso. induziu os jogadores de São Paulo ao erro, se for segundo sua linha de raciocínio. Não concordo. Tanto que o jogador que toca a bola pro Ganso recebe a bola livre. Não concordo. Completamente livre, sem marcação. Os caras de São Paulo estão parados. Pro Thiago seria até mais vantajoso já seguir a jogada ali, em vez de parar a bola e cobrar a falta. Então, eu acho inclusive, que o nosso VAR gosta de causar confusão. Né? Eu quero ouvir esse áudio, acho que o áudio vai ser mais conclusivo para todo mundo. Eu acho que o futebol deve ser apitado pelo espírito da regra, acima de qualquer coisa. Né? E nesse caso específico, acho que o VAR poderia falar, não, você deu a falta? Você deu a falta? Foi falta? Então segue o jogo. Lembrando que eu acho que foi falta no Caleri, tá? Eu acho que não foi nem nenhuma coisa nem outra. Pra mim foi disputa normal. Também errou porque deu a falta ao Fluminense. Não marcaria falta nem para um lado nem para o outro. De novo aí. De fato, eu estou muito com o que disse o Léo. Porque assim, a questão é, óbvio que o árbitro vai dizer que ele deu a falta, que a falta foi dada. A gente vai ouvir o VAR, tá? Porque não dá para ele ir pro VAR, olhar o cara colocar a mão na bola e dizer, não, tudo bem, não encostou a mão na bola. Porque seria a única justificativa, né? Então, me parece que é o que o Léo tá falando.